oro, peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tanto deseja fazer nessa nação. Quantos foram os pastores e pregadores que ao longo dessas dezenas de anos pregaram sobre um avivamento? Deus, está na hora de termos atitudes de uma igreja viva. Por favor, eu clamo a Ti, eu peço a Ti, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa fazer, e que em nome de Jesus, os nossos ouvidos sejam abridos, os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus, para que possamos ouvir não aquilo que todos estão dizendo. Isso nos coloca comum. Ver o que todo mundo está vendo não nos permite levar as pessoas aonde não estão indo, porque estamos vendo as mesmas coisas. Não dá para querer que toda Uberlândia, todo o Brasil nos escute como igreja, quando não falamos como igreja. Não dá para esperar que hajam como nós, quando nós agimos como todos. Não dá. Deus, eu não faço parte de qualquer igreja, eu faço parte da sua igreja. Eu não sou qualquer povo, eu faço parte do seu povo. O Senhor é o meu Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor, é meu Salvador, é a quem me curvo, é a quem recorro. Deus, não estou jogando palavras ao vento. Sei, por minha fé e consciência, que o Senhor está ouvindo o que eu estou dizendo em oração. A minha oração é para que a nossa nação seja despertada e entenda qual é o seu papel junto à nação. Que a igreja entenda qual é o seu papel. Deus, não é hora de nós querermos aparecer como nomes, mas que um nome seja ouvido mais vezes e ecoado em todos os cantos do país. Que seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, e toda a igreja do Senhor constituída possa ser acordada, possa ser levantada, e que os homens possam olhar na direção da igreja e ver em nós o Senhor Jesus. Meu Deus, eu faço essa oração, e junto com toda a Missão Resgate, ou talvez com todas as outras igrejas que nesse momento pararam para clamar, eu me curvo a Ti em oração, e oro junto com toda a igreja, com todos os irmãos. Oro para que nós como igreja possamos agir como o Senhor espera e tem expectativa em nós. Deus, está na hora em que a criação verá a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, e que a criação reconheça nos filhos a pessoa do Filho Jesus Cristo, o receba como Salvador, como Deus Filho, e possa se render a Ele. Eu oro
para que os números diminuam e que essa seja a notícia dada no Brasil a partir de Uberlândia, em nome de Jesus. Meu Pai, eu sei da responsabilidade que carrego agora em pregar esta palavra. Senhor, eu literalmente me escondo atrás de Ti. Literalmente, para poder pregar essa palavra. Eu acredito, Deus, que nesse momento muitos estão nos ouvindo, aqui e fora daqui, em Uberlândia e muito além de Uberlândia. Senhor, eu faço essa oração por essas pessoas que estão online e peço ao Senhor, Espírito Santo, que essas pessoas que estão online possam entender essa pregação, que esses pastores que estão ouvindo essa palavra, que estão online, possam acompanhar essa pregação. Se talvez alguém for ouvir essa pregação depois, possa entendê-la. E que todos os que ouvirem essa pregação possam decidir. E que a Tua palavra seja clara, entendível por todos os ouvintes. Em nome de Jesus. Porque a partir desse momento, não escolho uma pregação. Eu escolho ouvir a Sua voz e obedecê-la, para pregar a palavra que o Senhor já anunciou. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço a Ti, revista os ouvintes, revista a todos nós, para que possamos ouvir, entender e então viver. Amém. Amém. Você presente pode tomar assento. Aleluia. Eu acredito que nós estamos online agora. Amém. Bom, por algum tempo, a gente, lá atrás, nós como comunidade Missão Resgate, nós nos reunimos, como eu acredito que muitas igrejas, que talvez você faça parte, se reuniram em reuniões e tomamos decisões. Alguns decidiram uma coisa, outros decidiram outra. Alguns tiveram direcionamentos, se reuniram para decidir. E na nossa reunião, a gente decidiu que as portas da comunidade Missão Resgate permaneceriam abertas. Foi uma decisão que não tomamos com irresponsabilidade, nos preparamos para isso. Os obreiros se prepararam para isso, compramos álcool gel para as igrejas, máscaras, colocamos mesas para que as pessoas sentem ao redor de mesas quando vêm acompanhadas, mas colocamos mesas à distância segura, para que obedeçamos tudo aquilo que foi proposto pelas autoridades do nosso país e também do mundo, como a OMS, que eu considero uma autoridade. E o tempo passou e essa pandemia veio se alastrando. E alguns dias atrás, há 3 dias atrás mais precisamente, eu me reuni com algumas pessoas e
E foi proposto mais uma vez revermos a decisão que tomamos de, ao invés de deixar as portas da igreja abertas, para que fechássemos, que é o que a maioria havia adotado como decisão a fazer. Mas é necessário que fique registrado, como outras vezes já foi dito aqui, que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, da ordem, não apenas recomendou que cuidássemos, que fizéssemos o que fizemos. A liderança maior da nossa cidade, do executivo, o nosso prefeito, também não determinou que fechássemos. A liderança maior do executivo estadual, o nosso governador, também não fez isso. E a liderança maior da nação, do executivo, o presidente da república, também não determinou que fosse feito isso. Então não estávamos infringindo norma ou lei ou princípio algum. Mas mesmo assim, por causa do muito alardeamento, ainda assim a gente entendeu que deveríamos nos sentar ou repensar. E eu resolvi fazer o que eu entendo ser o certo. Eu não posso pastorear uma igreja como se a igreja fosse minha. Eu preciso entender todos os dias que eu pastorei uma igreja que é do Senhor Jesus. Então me restava perguntar ao Senhor Jesus como é que Ele queria que fizesse com a sua igreja. Eu fiz isso. E na madrugada da noite passada, o Senhor falou muito forte comigo. E hoje, eu sei que não prego só aos membros da Missão Resgate, mas precisamente eu sei que não prego só aos pastores da Missão Resgate. Hoje, eu prego a muitas pessoas, mas me dirijo com mais profundo respeito aos pastores dessa igreja, mas diretamente me dirijo aos pastores das igrejas evangélicas de Uberlândia, em que muitos são meus amigos, fora de Uberlândia, por nossa nação. O que vou fazer aqui, pastores, é a leitura da palavra de Deus, com todo respeito aos irmãos e amigos, mas me permita pregar aquilo que eu ouvi do Senhor para vocês, pastores, também para vocês, irmãos, para vocês, amigos. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto da Bíblia, que foi o texto que mexeu comigo, ou falou mais claro comigo sobre o que devemos fazer. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu quero ler o versículo 28. Vou esperar um pouco você encontrar aí na sua casa, mas eu gostaria que você... Mateus capítulo 8, versículo 28. Eu espero profundamente que você que está aí online esteja ouvindo bem. Mateus 8, 28. Porque o que mais importa agora é que isso fique claro. Para ficar claro, precisa ser ouvido. E ouvido bem. Está escrito assim: quando ele chegou ao outro lado, perdão, não é o versículo 28, é o versículo 23. 8, 23, me desculpe. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pois vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Novamente, ele perguntou. Jesus perguntou:
por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e então perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler por tempos. Episódios que aconteceram, ou também sobre ou livros diretamente falando. Mas nesses últimos dias eu queria ouvir palavras ditas pela boca do Senhor Jesus, muito entendendo que toda a Bíblia assim o faz. Mas eu quis ir aos evangelhos, pois lá não só narram a caminhada, mas também as palavras do Mestre. Qual o melhor lugar eu poderia buscar essas palavras, ditas por ele em tempo maior? Seria o Sermão da Montanha. E assim o fiz. Capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Ouvindo o Senhor Jesus, nesse tão maravilhoso tempo de ensinamento, o Sermão da Montanha. Mas na noite anterior, eu já havia lido o sermão e escolhi continuar a leitura. E o próximo capítulo após o sermão é o capítulo 8. Esse que nós lemos. É verdade, você começou a ler no versículo 23. Mas para que nós possamos chegar no 23, eu quero voltar no 1. Eu não vou pedir você para ler, mas eu vou pedir para você prestar bastante atenção e entender por que num capítulo tão curto, tantas coisas foram narradas de uma forma tão sequencial. Havia uma razão disso, e eu quero usar essa razão para entender com você aquilo que nós estamos vivendo agora. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, havia uma multidão ao pé da montanha, esperando Jesus terminar o sermão para ir ter com ele. Há uma multidão esperando Jesus, e Jesus não deixa ninguém esperando. Ao terminar as lições, Jesus desce e vai até o povo. Há sim um tempo de ensinar, e o tempo de ensinar havia ali, ensinar com palavras, havia ali sido encerrado. Após esse tempo de ensinar ter sido concluído com muito êxito, vem Jesus diante daquela multidão que o espera. E quando Jesus olha para toda a multidão, me permitam com todo respeito, tenham paciência, principalmente você, pastor, escute isso. Jesus termina de ensinar, e tendo terminado de ensinar, ele vai até a multidão. Observe o que você ouviu, pois é o que está escrito. Jesus vai até a multidão. E quando lá chega, havia no meio daqueles da multidão um leproso. Eu não vou aqui discorrer teologicamente, porque você sabe o que significa ser leproso nessa época. Mas um ali estava. E esse leproso vai até Jesus, porque estava esperando Jesus terminar o Sermão da Montanha. E tendo ouvido todas as palavras magníficas do Mestre, o leproso via que no Mestre, por causa das palavras que eram faladas, havia nele poder. Mas não havia só poder, havia também autoridade. Sim, autoridade na vida daquele que falava, autoridade na vida daquele que ensinava, autoridade na vida daquele que liderava a multidão que estava o ouvindo. Você consegue se identificar nisso? Então o leproso vai até Jesus,
que estava na multidão. Jesus estava acessível naquela multidão. E o leproso vai até Jesus e coloca a seguinte questão. Não coloca à toa, porque ele ouviu quem estava ensinando. E a questão era esta: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Essa era sim a fala honesta e também inteligente, encontrada ali a partir do versículo 1 do capítulo que lemos, de um homem que estava ouvindo, e ouvindo muito bem quem estava falando. Você entende isso? Jesus respondeu assim: eu quero, sim, eu quero curar você. Essa é a minha vontade, este é o meu desejo, essa é a autoridade que tenho e o poder que está em minhas mãos para fazer. Seja curado. E então aquele rapaz foi curado. Mas não para aí. Capítulo 8 é cheio de história, narrativa, muito sequenciada, mas há uma razão por isso. Jesus agora não está falando de ensinamentos, porque fez isso no Sermão da Montanha. Agora ele fala ao povo, porque era encontrado pelo povo. E sendo Jesus encontrado pelo povo, agora Jesus, depois de curar esse homem, continua caminhando e entra em Cafarnaum. E é entrando em Cafarnaum que ele se encontra disponível para aquela multidão que o acompanhou e para aquela outra multidão que o esperava, a de Cafarnaum. Mas no meio da multidão havia um homem da lei, um centurião que estava com uma pessoa que era muito querida, doente. Mas essa pessoa que era muito querida não podia acessar Jesus, porque estavam em locais diferentes. Mas escute, o centurião podia. O enfermo ficou em casa, mas não eram todos de casa que estavam enfermos. O centurião era patrão, era senhor daquele que estava enfermo. Mas aquele que estava enfermo era importante para o centurião, era amigo do centurião. E o centurião saiu de onde estava, em casa, e foi até onde podia acessar Jesus. E encontrou Jesus. Mas esse centurião, muito se assemelha a muitos de nós, pecador. E disse: Jesus, o meu servo está doente, e eu gosto muito dele, mas ele está lá em casa. E ele para de falar. Jesus imediatamente entende o que é uma relação entre pessoas que se amam. Responde para ele: eu vou lá na sua casa agora. O centurião interrompe a fala de Jesus e assim diz, e isso você já encontra lá no versículo 5 a seguir. E o centurião diz: não, mestre, não, eu te encontrei aqui. Minha casa é uma casa de pecado, sou um homem pecador. Minha casa é a casa de um homem pecador. Não vá na minha casa, mas eu amo esse rapaz, então eu lhe peço, libera uma palavra. Pastores, liberem uma palavra de cura, e por causa da sua palavra, ele será curado. Porque Jesus, o Senhor tem autoridade. Disse Jesus em um ensinamento nesse texto: eu nunca vi fé assim em Israel.
A maioria das pessoas querem me tocar ou querem que eu toque. Mas esse aqui é um homem que está dizendo que basta que eu diga. Basta que eu diga. Basta que seja dito a palavra e a cura acontecerá. Assim vai acontecer na vida desse centurião. O seu servo será curado. Porque assim eu digo, vai e seja feito como você acredita. Mas antes de Jesus dizer essas palavras, no meio do texto ele diz algo que é preciso ser observado. Talvez se Jesus dissesse isso nesse tempo, não faria amigos. Mas Jesus diz assim: muitos do Oriente, muitos do Ocidente sairão de suas casas e sentarão à mesa do rei. Se sentarão com Abraão, com Isaac e Jacó. Muitos que são de fora irão crer, e estes entrarão e se assentarão comigo. Mas muitos, os que são de casa, isso está escrito. Basta você ler um pouco mais abaixo, ali por volta do versículo 11 e 12. Desde capítulo 8. Disse Jesus: muitos os que são de casa não entrarão para sentar-se à mesa comigo. Escutem. A história não para aí. Como disse, o capítulo 8 é um capítulo curto, mas cheio de história, sequenciadas. Existe uma razão por isso. Eu acho que alguns já estão entendendo. Observe mais um pouco. Depois desse episódio com o centurião, Jesus vai até a sogra de Pedro, até a casa da sogra de Pedro. E quando ele chega lá, escute, agora Jesus foi até a casa. É isso que você está lendo, por volta do versículo 14. Jesus vai até a casa da sogra de Pedro. E aquela mulher que muito trabalhava, agora estava deitada. Estava com febre. E é com essa febre que ela estava, que mexeu com o coração do Senhor Jesus. Mas Jesus entrou lá. Observe, não entrou sozinho. Ele foi com Pedro e com os outros discípulos. Quando lá ele entra, não fica parado, faz o que é de Cristo fazer. O que é isso? Ele cura a enferma, ele cura o enfermo quando ele entra na casa. E depois de entrar na casa, uma multidão é levada até Jesus, de endemoniados e também de doentes. E aí Jesus, com uma só palavra, expulsa os demônios e cura todos os doentes. Tendo duas pessoas observado todo esse feito de Jesus ensinando, e tudo isso que Jesus fez, vem um desses mestres da lei, que que conhecem a palavra, e conhecem-a muito bem. Conhecendo a palavra, e vendo o que Jesus faria, vendo o que Jesus falava, resolvem tomar uma decisão. E a decisão é essa. O mestre da lei assim diz: mestre, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. Conhecendo a palavra, ele diz: eu quero ser um seguidor seu. Melhor, hoje posso assim colocar: quero ser cristão. Jesus olha para ele e assim responde: as aves têm lugar para fazer seus ninhos, têm lugar para repousar e têm lugar para comer. O Filho do Homem não tem lugar para descansar. Ali a história para, porque Jesus não disse que seria fácil segui-lo. Jesus não disse que seria fácil tomar as decisões que precisam ser tomadas. Mas para ficar claro, a história introduz um jovem, um rapaz. Depois deste,
mestre da lei. E esse rapaz vendo as curas como o mestre da lei viu. Esse rapaz vendo os milagres como o mestre da lei viu. O rapaz não diz que quer seguir. Diferente do mestre da lei, o rapaz diz: vou segui-lo. Mas antes, me permita sepultar os meus pais. Olha, diz que não quer entrar em mérito teológico, mas sabemos que era uma tradição, um costume local judaico, em que os filhos enterrassem os pais, como é hoje. Então ele estava dizendo: meus pais já estão velhinhos, eu vou cuidar deles, vou cuidar de casa, e quando eu sepultá-los, eu vou atrás do Senhor. E aí lembra que eu te falei agora há pouco, que Jesus dizendo algumas coisas hoje seria: não faria muitos amigos. Hoje qualquer coisa, inclusive o que eu estou dizendo, eu sei que eu não vou ser bem recebido nessas coisas. Mas você pode ir lá na sua Bíblia, sendo cristão ou não, você pode ler na Bíblia a resposta de Jesus. Eu posso narrá-la para você. Jesus disse assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Se Jesus tivesse dito isso hoje, quantos amigos ele teria? Essa é a nossa fé cristã. Ou você achou que a nossa fé era diferente? Era uma fé cheia de proselitismo? É uma fé cheia de romance? Não. É uma fé cheia de decisões duras e radicais que precisam ser tomadas, como nesse momento, na minha vida e também na sua vida, pastor. Eu li a Bíblia, é o que está escrito, é assim que Jesus disse: não dá para esperar, é para segui-lo agora. Mas eu quero abrir um parêntese. Eu quero que você guarde essa informação para a gente chegar onde precisamos chegar. Jesus disse: não, eu não posso esperar, eu tenho que ir. Que pressa é essa, Jesus? Poderia o jovem, o mestre da lei, indagá-lo, interpelá-lo? Você vai encontrar a razão. Continue lendo o capítulo 8. Após esse episódio, ali por volta do 23, agora chegamos onde lemos, não é? Eu quero todo o seu amor ou a sua atenção para ouvir isso. Olha quantas histórias num capítulo tão curto. Jesus foi acessado, e aquele que não podia acessar, porque estava em casa, Jesus mandou uma palavra, e aquele que que não podia acessar, mas era conhecido Jesus foi lá e o curou. Agora, no capítulo 23, vem o mestre. Olha para toda a multidão que ali com ele estava, porque você lê o texto narrando, chamando de multidão a quantidade de pessoas que estavam com ele. Agora Jesus entra num barco. Agora ele entra num barco. A multidão não caberia no barco. Quais são as pessoas que entram no barco? Discípulo, servo, cristão. Esses são os que entram no barco. Por que eles entram no barco? Porque o texto diz que Jesus mandou que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Eles obedeceram Jesus. Eles entraram no barco. Se somos a igreja, e verdadeiramente somos, eu quero muito que você escute isso. Se somos a igreja e verdadeiramente somos, isso somos por causa dele, por causa do Senhor Jesus.
Então por que não estamos indo? Vocês acompanharam a história, e não é uma história da minha cabeça, é uma narrativa bíblica. Jesus desce da montanha e foi, e quando não foi, mandou a palavra ir. Não há exemplo, não há modelo de igreja se não for espelhada nele, Jesus Cristo. Então, se somos igreja, está na hora de responder as perguntas que neste momento são apontadas, são endereçadas à igreja. Se somos igreja, por que não estamos indo onde precisam de nós? Onde somos chamados a ir? Porque se publica nas redes sociais, por pessoas cristãs, até as que não são cristãos, dizem a mesma frase emblemática. A igreja somos nós. Não é isso que estão dizendo aí? Não é isso que publicam e enchem a boca de orgulho em dizer: o templo não é a igreja sou eu? Não é isso que falam? Não é isso que talvez você diz? Se você é a igreja desceu do monte e foi onde estavam os enfermos. Você está indo para onde? Igreja. A igreja é o lugar onde os enfermos devem estar. A igreja não fica trancada dentro de casa. É a Bíblia. É a Bíblia. Se somos a igreja, onde estamos indo? Porque realmente estamos quietos e parados dentro de casa. Não somos a igreja. O modelo não é Cristo. Muitos estão dizendo, muito embora eu não concorde com esse ensinamento raso de dizer que a igreja não é templo, eu sou a igreja. Não é que isso seja errado dizer, mas existe uma razão mais teológica do que a frase que você apenas coloca postada. Se somos a igreja, então por que estamos quietos? Se somos a igreja, então por que estamos parados? Porque é grave sair de casa, é perigoso, é ameaçador. É com a igreja que falo. Você diz que é a igreja, por que não sai de casa? Porque é grave? Ou porque você está com medo? Ou melhor, põe de lado o medo e a gravidade. Vamos adotar um discurso comum. E o discurso seria esse: não saio de casa por obediência às autoridades. Porque o prefeito falou para não sair, o governador falou para não sair, o presidente falou para não sair. Aliás, o presidente não falou isso. Então por que não saímos de casa? É por obediência às autoridades? É esse o discurso adotado? Perfeito. Perfeito. Você pode adotar esse discurso. Se é só por obediência às autoridades, não é por medo, então por que fecharam os templos das igrejas? Ou melhor, por que fecharam as igrejas? Se você não sai por medo ou pela gravidade, e é por obediência às autoridades, pastor, por que você fechou a igreja? Você sabe por que eu te pergunto isso? Porque as autoridades não nos mandaram fechar as igrejas. Não dá para nos esconder atrás de um discurso. Não dá para sermos tão moralistas. Não dá para ter fé só quando não precisa de fé. É preciso ter fé quando se precisa de alguém com fé. Pastor, por que você fechou a igreja? Quem te mandou fazer isso? Foi o Senhor.
Porque as autoridades não mandaram ninguém fazer isso. É zelo com as ovelhas, elas não são suas. Porque realmente você fechou a igreja. Muitos estão dizendo que a igreja não é o templo. Nós é que somos a igreja. Você está errado. Você não está errado, perdão. Como disse agora. A mídia não está errada em falar que nós somos a igreja. Eu realmente sou a igreja. Então aceite o que eu vou lhe dizer. Se eu sou a igreja, você é a igreja e está em casa, então a igreja está presa, trancada, dentro de casas. Você já leu o Apocalipse e sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Essa que está trancada em casa. O que é esse templo aqui então? Sendo que toda essa demagogia, esse politicamente correto, está dizendo que isso não é a igreja. Que nome darão para isso? O que é o templo? Pastores, amigos, que nome vamos dar a partir de amanhã? Que nome vamos colocar na placa lá fora? Se o templo não é a igreja. Se você não quer chamar de igreja, tudo bem. Não seja esta a questão. Muito apesar de eu não concordar com você, mas esse templo tem que ser, ao menos então, e agora volta para o texto que lemos no 23. Jesus mandou os discípulos entrarem onde? No barco. Então não chama de igreja, chama de barco. Ao menos de barco. Porque você tem que chamar de alguma coisa. Então é barco então. Porque tem discípulo. E também tem Jesus. Mas também tem direção. E também sabe para onde está indo. Lembra o texto? Jesus nos mandou ir. Pastores. Jesus entrou no barco e te chamou lá para dentro. Porque ele sabe para onde estava indo. Já que é barco então que está indo, então está indo em uma direção. Quem tem a direção? Quem mandou ir? Jesus. Jesus sabe para onde o barco está indo. Mas eu quero que você observe o maior de tudo. Se isso é barco, quem te mandou entrar? Jesus. E o que ele fez depois que ele te mandou entrar? Ele entrou dentro deste barco. Não te mandou ir e ficou do lado de fora para enfrentar um vento, uma tempestade, um mar bravio. Ele entrou com você. Sabe qual é a questão do momento? É que nós estamos remando contra esse vento que se levantou. Nós estamos tentando lutar com as nossas forças contra esse mar que se levantou contra nós. Nós quem é a igreja? Nós pegamos os remos, estamos remando, achando que as nossas estratagemas, nosso intelecto, a nossa pseudo-sabedoria, sabe qual é a direção certa. E agora a gente rema contra o vento, e daqui a pouco, escutem, daqui a pouco essas decisões que querem sustentar vão enfraquecer seus braços, pastor. E quando você não tiver mais força para remar, quando os membros não estiverem lá para te ajudar a remar, quem vai remar? Você sabe o que acontece quando para de remar? É levado de volta pelo vento e pelo mar para o lugar de onde saiu. É isso mesmo que você ouviu. Sabe o que acontece quando você está remando?
Se não tem vento, você está indo para frente, assim como quando você saiu. Mas quando tem vento e quando o mar está bravio, sabe o que acontece? Você não vai para frente e também não vai para trás, e acha que está tudo bem. Está despenhando todo o esforço e capacidade e força que o povo tem, que você tem, remando contra um vento que foi levantado, contra o mar que foi levantado. Escutem, tem hora de remar, mas quando você está remando e percebe que não está indo nem para frente nem para trás, ou em algumas vezes, mesmo remando, está vendo que o vento está sendo mais forte que os seus braços, é porque não é hora de continuar remando, é hora de fazer outra coisa. Vocês prestaram atenção no que lemos? Se não recorrermos a Jesus nesse momento, se não soubermos onde Jesus está nesse momento, vamos voltar e ser levados para o lugar da onde a gente saiu. O vento sopra contra as nossas forças, e acredite, tem vento que é mais forte que você. O mar tem enchido o barco. Que barco? O que é o barco? A igreja. O mar tem enchido a igreja com essa água salgada. Essa água que não dá para beber. Essa água, essa informação que tem entrado dentro do barco, tem matado as pessoas, porque é água que não se bebe. Você fica deixando, fica parado, tentando remar. Enquanto isso o mar, o mundo todo vai jogando dentro da igreja uma água salgada. Ninguém bebe isso, porque se beber morre. Só que tem que beber alguma coisa, pastor. Não dá para administrar o povo dentro do barco sem dar nada para que eles bebam. Solte o remo. Não é hora de você continuar remando. Mas é o que qualquer um fazia. Você não é qualquer um. Assuma a responsabilidade que está sobre seus ombros. Levante-se. Encare o vento. Encare o mar. É o que se espera de você que está dentro do barco. Pare um pouco. Lembre-se daquilo que você jamais deveria esquecer. Quem foi que te mandou entrar nesse barco? Não te mandou entrar sozinho. Ele entrou com você. Então agora, você faz uma das duas coisas. Ou você levanta e põe ordem no vento e no mar, ou você chama quem pode fazer isso. Ou você acorda quem pode fazer se você não quer fazer. O que você não pode é fechar as portas para que outros entrem no barco e obedeçam a voz daquele que está mandando eles irem. Ou você faz o que é seu de fazer, ou você acorda quem pode fazer. Ele te mandou entrar por um motivo. E sabe quando é que você vai conhecer esse motivo? Sabe aonde está esse motivo? Depois do vento, depois do mar. Vocês lembram do texto que lemos? Jesus é acordado pelos discípulos. E você não pode ler por cima. Tem um texto que fala conosco. Quem somos nós? Fala comigo. Fala contigo. E o que fala o texto? O texto é Jesus perguntando: por que vocês estão com medo? Em outras versões diz: por que você está tímido? Sabe o que é esse medo e essa timidez?
é não ter coragem para exercer a fé. Não dá para a gente querer filosofar agora. Não dá para a gente querer recorrer a outros textos. Está escrito. Nós não estamos tentando o Senhor nosso Deus. Pelo contrário, Ele nos mandou entrar dentro desse barco e a tempestade está acontecendo. Romanos 8. A criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Ele te mandou entrar num barco. Não te mandou entrar sozinho, mas te mandou entrar por uma razão. Jesus é acordado, e depois de ser acordado, eles continuam seguindo em frente. Quando eles chegam no destino onde Jesus os levou, havia um jovem, ou dois jovens, morando longe de casa. Ouviu isso? A ordem não é fica em casa. Estes não tinham escolha, estavam morando longe de casa, sendo conduzidos por Satanás na sua maneira de viver. Jesus estava com a multidão, não esqueça disso. Jesus podia ter ficado com a multidão, com a grande plateia, com os grandes aplausos, falado o que todo mundo queria, feito o que todo mundo estava querendo que fizesse. E escute, você não é bobo. Depois de um milagre tem uns aplausos. Jesus poderia experimentar o doce dos aplausos, os elogios, mas nem isso, nem aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus precisava levar o barco, ou ser levado com o barco, ou ser levado pelo barco para o outro lado, que não tinha uma multidão de amigos e não tinha uma multidão de conhecidos, mas tinham dois rapazes e toda uma cidade. E os rapazes estavam endemoniados, longe de seus familiares, longe de uma vida sociável. Essa mensagem, fica em casa, não servia para eles, porque eles estavam infectados. E o que acontece? Jesus expulsa os demônios daqueles rapazes. E ao expulsar os demônios daqueles rapazes, os rapazes puros ficando, limpos ficando, libertos ficando, Jesus fala para que eles vão até a cidade. Eles vão até a cidade e contam o que aconteceu. Só que Jesus ainda estava na cidade, podendo curar outros, libertar mais alguns. E aí, senhores, a cidade não vem com louros, com uma banda, com uma sinfonia, com prêmios, com sacrifícios, com ofertas. Não, não e não. A cidade vem com uma mensagem. Porque Jesus, ao expulsar os demônios interpelam Jesus. Jesus os manda ir para uma manada de porcos. Mas não é para que eles vivessem porcos. Os porcos foram precipício abaixo, mar a fundo. Perdem a manada de porcos. Perdem os porcos. Dinheiro de alguém lá da cidade. Esse alguém da cidade, indignado, chama mais alguns e vem o povo até Jesus. Eles não parabenizam Jesus pela decisão de curar aqueles que precisavam ser curados e que já haviam sido esquecidos, mas eles trazem uma mensagem para Jesus. Escute essa mensagem. A mensagem é esta, pastor: pela sua decisão, pelo seu feito, Senhor Jesus, o Senhor não é bem-vindo aqui na nossa cidade. E não só isso, saia daqui agora, porque a Bíblia diz que ele foi expulso da cidade. Qual causa? Porque porcos valiam mais do que pessoas. Jesus não questiona. Jesus entra no barco e vai embora. Ele podia ter ficado com a multidão, mas a igreja
não vai aonde tem uma multidão de curados. A igreja vai onde há necessidade de cura, de libertação, de salvação. A igreja não pode ficar parada contemplando o que aconteceu com ela. A igreja não pode ficar parada contando as vitórias. A igreja não pode ficar parada contemplando os êxitos, ou contemplando as conquistas, ou propagando os feitos, ou esperando oportunidade para testemunhar os milagres, os feitos que aconteceram. A igreja não pode, a igreja precisa continuar andando, a igreja precisa continuar indo, a igreja precisa manter as portas abertas. Jesus entra no barco e sai, vai embora. E aqui eu me dirijo mais uma vez a vocês, e necessariamente, com respeito, pastores de ministérios, eu me dirijo a você. Com os resultados, depois de ter expulsado esses demônios, você precisa saber de uma coisa: é nesta vida, sempre haverá alguém que não irá olhar para os benefícios de suas escolhas e de suas decisões. Sempre vai ter um que vai criticar isso, vão escolher apontar os prejuízos que as decisões que você tomou podem trazer, vão te expulsar da vida delas, e no final estará nas suas mãos de escolher o que você vai querer viver, com os resultados que você produziu na vida dos outros, ou com os resultados que produziram na sua vida. No final você é quem escolhe. As suas decisões trarão sim consequências. É por isso que faço aqui, agora encerrando, um apelo com muita responsabilidade. E esse apelo agora eu faço aos pastores de Missão Resgate e de muito além de Missão Resgate, muito além. Pastores de Uberlândia, amigos, eu peço a você que escute esse apelo, por favor, com muita seriedade. É uma das coisas que eu mais gostaria que você ouvisse essa noite. Não devemos aconselhar o povo que são a igreja do Senhor Jesus a ir até os doentes. Vou mais uma vez, eu queria a sua atenção, pastor. Não devemos aconselhar o povo que são a igreja do Senhor Jesus a ir até os doentes hoje. Talvez não tenhamos essa fé para darmos esse conselho, não é verdade? Mas pastores, nós podemos abrir os templos para que essas pessoas possam vir e estar dentro desse barco que nós entramos, porque Jesus entrou. São as pessoas, se essas pessoas são classificadas em grau de risco, as autoridades já disseram, e lá atrás nós falamos que temos que obedecê-las, não é isso? E se as pessoas são classificadas em grau de risco, as autoridades já disseram para que elas não saiam de casa. Então está tudo certo. Mas não são todas, pastor. Podemos abrir com responsabilidade, e essas pessoas também podem estar seguras aqui dentro da igreja, como estão seguras nas suas casas. Pastores, nós aqui na Missão Resgate abrimos a igreja com mais cultos no domingo, para não ter a aglomeração. Você pode fazer mais cultos aí na sua igreja, ou na igreja que você pastoreia. Divida a programação, faça 2 cultos no domingo, 3, 4, 6, que a sua igreja precise de 10 cultos.
porque são muitas pessoas. Mas não feche porque são muitas pessoas. Agradeça porque são muitas e abra para elas. Aqui na Missão Resgate a gente tem máscara para os obreiros usarem e servir os irmãos, dando informações. Aqui a gente comprou álcool em gel para que os obreiros possam servir todos que entrarem na igreja. Colocamos mesas para que as pessoas que vêm acompanhadas com seus familiares possam se sentar ao redor dessas mesas. Oferecemos águas nas mesas e desenhos para as crianças pequenas colorirem sentadas à mesa. Os cultos não são demorados e ao final não ficamos conversando na porta da igreja, por mais que isso seja tão bom e que muita saudade isso me traz. Ninguém deve ser obrigado a vir na igreja, mas escute, já não era antes obrigado a vir, nunca foram. Ninguém se toca aqui, muito embora eu sinta saudade de abraçar os meus irmãos, mas é a direção que deram, estamos obedecendo, mas isso não impede, isso não nos força a fechar as portas, mas nos cabe trazer a orientação. Todavia, com a igreja fechada, tiramos deles a opção de vir, e taxativamente, não porque a lei mandou, não porque amamos, mas não sei porquê também, talvez pelo medo, não sei, não posso dizer quais são os seus motivos, mas quando dizemos fechamos, obrigamos a todos a escolherem apenas a não vir. Se entendem que estou errado, tudo bem, não há nada o que você deva fazer, apenas continue o que você já está fazendo, o que você já escolheu fazer. Mas por favor, se a palavra de Deus, se esta palavra lida, ao menos te fez refletir sobre o que eu estou lhe dizendo, então por favor, nobre pastor ou pastora, escute aquele quem sempre falou com você, escute ele. Não tenha medo, pastor, não tenha medo, mas lembre-se, quem te mandou entrar no barco também entrou com você. Essa escolha agora está nas suas mãos. Faça, não o que estou lhe pedindo, mas faça o que Jesus faria. Deus, não há mais nada o que eu deva dizer. Oro pelos meus amigos pastores, líderes, pelos obreiros, para que o medo, a voz que vem de fora, não fale mais alto do que a voz que vem de dentro. Não estou aqui sendo irresponsável porque me escondo atrás da Bíblia. Não há ninguém melhor que ninguém pelas escolhas que vão fazer ou que já fizeram ou que vão mudar. Mas o Senhor, Espírito Santo, é quem é capaz de os convencer e dirigir. Não dá para que eu espere ou para que esperamos que o mundo nos olhe quando o que fazemos ou o que decidimos ou o que todos estão decidindo, muito embora exista outro caminho. Senhor Jesus, um clamor está feito para que a criação veja os filhos sendo manifestados na terra.
que a decisão de abrir as igrejas possa curar a nossa nação. E que a força da igreja seja conhecida nesse momento em que é necessária ser revelada. Obrigado por poder pregar essa palavra. Ajude os meus irmãos. Guarde-nos a todos. E que esse mal seja vencido pelo poder da fé da igreja de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre tua vida, sobre tua família e sobre todo o povo de Deus na terra. Não só hoje, não só nesse momento, não só nessa decisão, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Não esqueça, pastor, a escolha é sua.